Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. E hoje nós vamos repercutir a coletiva pré-jogo que acabou de terminar e foi concedida pelo Hansi Flick, tentando projetar um pouco do que vai ser o confronto contra o Mallorca amanhã. Estreia do Barcelona no Campeonato Espanhol e estreia do Barcelona na temporada 25-26. Você estava com saudade? Eu também. Ninguém precisa fingir o contrário. A gente trouxe aqui as 10 perguntas mais bacanas que foram feitas ao treinador alemão e no fundo, nenhuma delas é sobre o jogo propriamente dito. Tem pergunta sobre Íñigo Martínez, tem pergunta sobre as disputas de posição no meio-campo, tem pergunta sobre o desempenho individual de alguns jogadores. O Mallorca mesmo, na entrevista pré-jogo da partida contra o Mallorca, acabou sendo pouco citado. O Hansi Flick teve outras perguntas, outras temáticas um pouco mais polêmicas para tentar responder. A gente trouxe as 10 perguntas com respostas mais interessantes aqui e vamos soltar para você ao mesmo tempo em que a gente comenta o que achou da pergunta, da resposta e de se tem ali um treinador que está fugindo da polêmica ou que está sendo assertivo nas suas conclusões. Mas antes da gente ir para o conteúdo propriamente dito, aquele lembrete, você sabe, é importante. Curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa, ativa o sininho se você não quiser perder nada do conteúdo que a gente produz. Fazendo tudo isso, você está me ajudando a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Curtiu? Se inscreveu? Hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento, eu vou te devolver entretenimento. E sem mais delongas nem mais explicações, é um quadro novo que a gente está tentando aqui no canal, por isso, se você quiser que ele melhore ou se você disser que não tem interesse nele, se manifesta aí nos comentários, mas eu acho bastante interessante a gente ter essa repercussão da coletiva de véspera de jogo. A pergunta que foi uma das primeiras feitas ao Hansi Flick foi sobre a saída do Íñigo Martínez e como ele reagiu a isso quando descobriu. Então perguntaram para ele sobre isso e ele falou que ele reagiu com surpresa. A fala dele foi: fiquei muito surpreso. Na volta do tour pela Coreia, ainda no avião, eu fui informado. Vai fazer muita falta, é um grande líder, mas a gente sabe que no futebol essas coisas acontecem. Então, ele tem uma posição que, se for sincera, muito parecida com a minha, né? Você que me acompanha há mais tempo aí, nem precisa ser há tanto tempo assim, porque esse imbróglio começou semana passada, não tem nem 10 dias que a gente está discutindo isso. Mas se você me acompanha desde essa época, você deve perceber que o posicionamento é parecido. É claro que o Íñigo Martínez vai fazer falta, é óbvio que a liderança dele vai ser sentida, era muito mais interessante tê-lo no elenco do que não tê-lo, mas ele saiu, ele quis ir para a Arábia. Não tem por que condenar, não tem por que espernear. Mercenário desgraçado só pensa no dinheiro, não precisa isso. Agradecemos pelos serviços prestados, mas conscientes de que existem outros grandes jogadores nessa defesa. Tem o Christensen, o Araújo, se cumprir a promessa de voltar ao seu prime, é um dos melhores jogadores do mundo. A gente sabe que o Araújo, pré-expulsão contra o PSG, foi um gigantesco zagueiro, era ídolo da torcida, era a referência máxima de zagueiro físico no futebol daquele momento. E de lá para cá, problemas ou de confiança ou de concentração, alguma coisa o traumatizou daquela expulsão em diante. E ele não conseguiu voltar a desempenhar um papel de protagonista, um papel de alto nível. Mas existem opções e é justamente sobre isso que ele vai falar em seguida, nosso amigo Hansi Flick. Porque perguntam para ele sobre isso. Beleza, você agradece o Íñigo, mas vocês vão contratar outro zagueiro? Tem plano de trazer outro zagueiro? E a resposta do Hansi Flick foi: temos vários jogadores polivalentes. Vários jogadores que podem fazer a zaga, mesmo que não sejam zagueiros no nosso planejamento inicial. E ele resolveu citar um nominalmente. Ele não falou do Eric, que a gente hoje está na dúvida se é um zagueiro que pode jogar de lateral ou um lateral que pode jogar de zagueiro. E essa é a essência, a definição da palavra polivalência. A definição da palavra polivalência é essa. Afinal, esse cara é um zagueiro que joga de lateral ou um lateral que joga de zagueiro? Hoje ninguém sabe sobre o Eric, mas o nome que o Flick resolveu citar foi o do Gerard Martin.
O Gerard Martin, inclusive, pode jogar de zagueiro. Ele tem as características de um zagueiro. Na temporada passada, ele não começou tão bem, mas evoluiu muito e terminou em um bom nível. Continua evoluindo e confiamos que ele poderá ser útil tanto na lateral quanto jogando mais recuado. Então, o plano Gerard Maldini segue vivo, né? Isso aqui o Hans Flick deixou bem claro. E eu concordo também com essa resposta dele, né? Eu acho que há uma obsessão, assim, uma parada meio cubo mágico, em que todas as peças se encaixam e eu não preciso fazer nenhuma adaptação ao longo da temporada, mas isso não é realista no futebol atual. Os elencos não costumam ter 2 jogadores de cada posição. A gente chegou a ter a sensação que o Barcelona conseguiria isso, né? Porque se o Iñigo permanece, a gente teria 2 jogadores para cada posição e mais a molecada da base para o caso de uma emergência e uma terceira opção se necessária. A gente tinha essa profundidade, esse encaixe perfeito, mas ele não é necessário, ele não é normal e é muito possível competir sem ele. Então, se eu não tenho 2 zagueiros pela esquerda e 2 pela direita, mas eu tenho 2 pela direita, 1 pela esquerda e um lateral esquerdo que pode jogar de zagueiro e um lateral direito que pode jogar de zagueiro, e eu tenho zagueiros que podem jogar tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, sem perder qualidade, como é o caso do Kubasi e do Christensen, que já tiveram temporadas inteiras fazendo a zaga pela esquerda, mesmo sendo destros, e não tiveram perda na saída de bola, não tiveram perda de qualidade no passe inicial, porque a perna esquerda é tão boa quanto a direita, famosos ambidestros. Eu acredito que o Barcelona está com um elenco muito bem montado. Se fosse possível trazer um zagueiro canhoto, eu acho que ninguém iria se opor e nem eu. E o próprio Hans Flick não descarta, ele não diz não vamos trazer. Ele dá uma fugida pela tangente. Ele não diz nem que sim nem que não. Ele fala temos jogadores polivalentes que podem nos ajudar nesse sentido. O futebol moderno é assim, né? O futebol atual ele tem, todos os clubes têm 3 ou 4 jogadores que fazem mais de uma posição, justamente porque ao longo da temporada você vai precisar dessas opções de emergência. Se você contrata um lateral pensando em botá-lo para jogar de zagueiro, eu acho um erro. Mas se você tem um lateral que também pode jogar de zagueiro, eu acho isso um trunfo. E segundo o Hans Flick, nós temos tanto o Gerard Martin, e ele não cita nominalmente, mas a gente sabe, também é o caso de Eric Garcia e até do Koundé, se necessário for. Outra pergunta aqui, já saindo dessa temática da zaga, é uma pergunta bastante feita pelos próprios torcedores, né? A Champions vale mais do que os outros troféus nessa temporada? Acho que nós nos perguntamos isso múltiplas vezes, desde que ganhou todos os troféus domésticos, mas infelizmente eliminado na Champions no detalhe, nos acréscimos do segundo tempo. A gente fez essa pergunta várias vezes e o Hans Flick também fugiu pela tangente. Não é isso que eu considero. Não é importante a gente definir qual é o troféu prioridade. O que nós temos que fazer é ir jogo a jogo, evoluindo, e nós temos margem para evolução, nós temos muito ainda para melhorar da temporada passada para essa. E no final da temporada, nós vamos avaliar os títulos que nós vencemos. Eu acho que ele tá mentindo, tá? Eu acho que ele tá dando uma resposta aqui política, uma resposta que não vire uma grande polêmica, que não vire manchete de quem queira criar crise dentro do clube e nem de quem queira criar esperanças demasiadas dentro de uma temporada, porque o Hans Flick sabe que não é assim que funciona. Você pode preparar o seu time para ganhar a Champions, mas você não pode ter certeza absoluta em nenhum momento da caminhada que você vai ganhar. Campeonato mata-mata, torneio mata-mata é assim. Campeonato espanhol é pontos corridos, tu tem uma margem de erro bem menor. O favorito, o melhor time, o mais bem preparado, tem 80% de chance de ganhar. Mas quando é competição mata-mata, no máximo 50%. O melhor, o Barcelona é o mais bem preparado, é o melhor disparado, não tem comparação nenhum outro time. Mesmo assim, o máximo que ele tem é 50% de chance de ganhar. Os outros times que não estão tão bem preparados, mas também são fortes,
eles vão dividir os outros 50% entre si. Então não é uma chance que te permita apostar 100% naquela competição. Eu acredito que ele está certo nesse sentido. Mas é óbvio e evidente que depois de já ter ganhado todos os títulos domésticos, ele tá com aquele incômodo, com aquela coceira atrás do cérebro, aquela agonia de quem queria ter ganhado a Champions, não conseguiu e vai fazer de tudo para ganhar essa temporada. Então, eu acho que a resposta dele foi uma resposta coerente, política. Ele sabe que não pode menosprezar a importância da Liga dos Campeões, dizendo que ela vale menos. Mas, ao mesmo tempo, ele não pode prometer que vai sair vencedor, mas, no fundo, é a prioridade que ele vai ter ao longo da temporada, eu não tenho nenhuma dúvida disso. E aí, voltando a falar do Campeonato Espanhol, outra pergunta que foi feita a ele foi sobre o início no ano passado. Você vai repetir? Você almeja repetir o começo da temporada passada? E aí ele falou, claro, seria muito bom 7 vitórias consecutivas nas 7 primeiras rodadas do campeonato. No entanto, eu insisto, porque ele já tinha falado sobre isso antes, né? Eu insisto, é mais importante evoluir, subir de patamar, jogar bem e construir os resultados jogo a jogo do que estabelecer um objetivo de conseguir 7 vitórias consecutivas. E aqui eu acho que ele não está mentindo, eu acho que ele está certo. Tu vai ter, não são os mesmos 7 jogos da temporada passada, alguns vão ser mais fáceis, outros vão ser mais difíceis. O que o Barcelona tem que fazer é criar uma estratégia para ganhar do Mallorca. Ganhei do Mallorca? Beleza, agora vamos ver o Levante, agora vamos ver o Rayo Vallecano, agora vamos... Tá entendendo? Tem que ser jogo... Perdão, tem que ser jogo a jogo. Pontos corridos, o torcedor, é normal, ele já pensa na 38ª rodada. Então, eu lembro na temporada passada que nem essas 7 vitórias foram o suficiente para o torcedor ficar satisfeito. Você lembra na nossa live pós-jogo contra o Osasuna, você que me acompanha há mais tempo? A gente ganha 7 jogos consecutivos. No 8º, uma derrota. Cara, se você promete antes da temporada começar que dos primeiros 24 pontos disputados o Barcelona ia ter 21, todo mundo ia aceitar. Mas, como ganhou 7 jogos consecutivos e perdeu o 8º, uma partida fora de casa contra o Osasuna, que tirou pontos de todos os líderes do campeonato no seu território, a torcida chiou, ficou com raiva, ficou com ódio, disse que a gente não ia ganhar nada, que esse time quando pegasse o Bayern de Munique ia tomar uma pisa, que no Clássico a gente não ia conseguir parar o Vinícius Júnior e Mbappé. O pessimismo tomou conta, mesmo tendo ganhado 7 jogos consecutivos. Ou seja, de que esses 7 jogos ganharam para o ânimo? De que eles serviram para o ânimo do torcedor? De nada, porque o torcedor está sempre pensando na 38ª rodada. Então, se tu ganhar 37 jogos consecutivos e perder o 38º, para o torcedor já não tá bom. Essa é a exigência das torcidas dos grandes clubes. Eu não estou falando se está certo, se está errado. É desse jeito, a gente sabe como é. Então, o Hans Flick está certíssimo de não estabelecer objetivos. Quero 7 vitórias. Ah não, na temporada passada foi 7, agora eu quero 12. Eu quero 9, eu quero 10. Não adianta. Tem que ir jogo a jogo, tem que ganhar do Mallorca. Ganhou do Mallorca? Aí sim você passa para a próxima rodada, até porque essa é a melhor maneira de ter vitórias consecutivas. Se você já está pensando no jogo do próximo domingo, enquanto prepara o do sábado anterior, a chance de você não conseguir a vitória nem no sábado nem no domingo, ela é muito maior. Outra pergunta que fizeram para ele é se o time, o elenco, la plantilla, nesta temporada é melhor do que na anterior. E ele respondeu que só no fim da temporada nós vamos saber isso. A gente vai treinar, a gente vai jogar, a gente vai fazer as mexidas que considerar necessárias. Nós temos muito espaço para evolução entre a temporada passada e essa. O potencial desse time é muito maior do que ele demonstrou na temporada passada. Isso tudo o Hans Flick falando, tá? E a única maneira de eu saber se esse elenco é melhor do que o da temporada passada é no fim da temporada eu olhar o que me foi contribuído por cada um desses jogadores e eu comparar com a temporada anterior para saber se está realmente melhor. Então ele não respondeu, mas para mim é, né? Para mim é. Eu acho que ele também deve considerar que agora ele tem mais opções
principalmente para o ataque. Na temporada passada, gente, nós começamos a temporada muito desfalcados. Nós começamos a temporada sem o Fermin, sem o Araújo, sem o De Jong, sem o Christensen, sem o Dani Olmo, porque teve o problema de registro e depois que ele é registrado, 3 partidas vem a primeira lesão. Então nós começamos a temporada sem saber como seria o nível desse meio campo, principalmente. Como é que vai ser? O Pedri também não começa a temporada, né? Ele, na primeira rodada ele vem do banco, na segunda ele é titular, mas tem que sair cedo. Você lembra disso? Então, a gente não sabia como ia ser o nível, principalmente desse meio campo. Esse tal de Bernal, Casador, a gente acompanhava eles no Barça B, mas é muito diferente jogar a terceira divisão e jogar a primeira. Vamos jogar agora uma primeira divisão, um outro nível de pressão. Ninguém sabia o que ia ser desse time. Então, há muito mais expectativa e otimismo, porque nós já conhecemos esses talentos. Inclusive o Eric Garcia, que volta do empréstimo para o Girona, eu tinha muita confiança que ele tinha evoluído, porque acompanhei ele no Girona e ele estava jogando muito mais do que jogou antes de ser emprestado. Mas a torcida não confiava, porque estava na memória aqueles momentos ruins do Eric Garcia de 22, 21 anos de idade. Ele num patamar muito acima, a gente também não tinha certeza. Jogar no Girona e jogar no Barcelona são pressões diferentes. Tudo isso deixava o torcedor ressabiado. Hoje, a gente confia no Eric, confia no Casador, confia no Bernal. A gente também tinha perdido o Gavi, né? Tem o Gavi de volta, a gente tem o De Jong de volta, tem o Pedro em forma, tem o Dani Olmo disponível desde a primeira rodada, tem o Rafinha em nível de melhor do mundo, tem o Lewandowski que diziam que estava velho e agora acho que é uma dúvida muito menor quando a gente fala do nível que ele pode aportar, tem o Yamal em crescimento. Então, não precisava nem ter contratado para a gente dizer que o nosso elenco nessa temporada é melhor que na temporada anterior. Tanto pelos problemas de lesão que foram solucionados, quanto pelo fato de que o time evoluiu em nível técnico. E ainda teve contratação. João Garcia, Rashford, Rooney, Bardag. Então, eu não concordo, assim, ele nem disse que sim nem que não. Ele fugiu pela tangente, mas eu não concordo com ele que a gente precisa esperar o fim da temporada. Eu acredito que agora a gente já pode dizer que esse elenco é sim melhor que o da temporada anterior. Mas é só no final da temporada que a gente vai saber se jogou melhor que na temporada anterior. Isso eu concordo. E mais uma vez, comparando temporadas, perguntaram para ele, a primeira temporada é mais difícil ou mais difícil é manter os resultados na segunda? E aí ele disse que vamos ver. Ele meio que repete. Vamos ver, pô. Eu não sei se vai ser mais difícil, se vai ser menos difícil. Primeira temporada foi boa, mas aí ele fala o seguinte. Aqui eu acho que é a frase de ouro da entrevista pré-jogo dele. Vou até repetir a pergunta. A primeira temporada é mais difícil que a segunda? Ou na segunda Gaguejei. A primeira temporada é mais difícil que a segunda? Ou na segunda temporada é mais difícil do que na primeira? E ele diz, vamos ver. No final da temporada a gente vai saber quantos troféus nós erguemos. Mas eu garanto que 3 troféus não me satisfizeram. 3 troféus para mim não é o fim, é o começo. Eu e esse time queremos muito mais. Então dá até um arrepio, porque o maluco disputou 4 competições, ganhou 3 e tá puto, porque ele queria ter ganhado as 4. Então nessa próxima temporada ele vai ter 4, ele vai querer ganhar as 4 de novo. E é assim que tem que ser quando a gente fala de um treinador do Barcelona. Essa para mim foi a frase mais importante dessa coletiva. Também perguntaram para ele sobre os goleiros. Os goleiros, como é que foi? Como foi que vocês chegaram à conclusão que o João Garcia deveria ser o titular? E eu acho essa uma excelente pergunta, mas claro que ele não vai responder com total sinceridade. A gente já veio acompanhando esse caso desde o começo. As dúvidas em relação ao Ter Stegen não eram técnicas. O nível do Ter Stegen ainda pode ser mantido por mais 2 ou 3 temporadas. Ele é um gigantesco goleiro. Isso não foi o Hans Flick falando, tá? Isso foi a gente acompanhando o caso desde maio, quando os primeiros boatos de contratação do João Garcia surgiram.
E te explicando o quê? A dúvida nunca foi técnica. O problema sempre foi a falta de confiança no físico. Porque olharam para o histórico de lesões do Ter Stegen e perceberam que ele já fez 2 cirurgias de joelho, já fez uma cirurgia na lombar, esse problema na lombar não foi solucionado, ele já é um jogador de mais de 30 anos de idade, mais perto dos 35 do que dos 30. É difícil imaginar que quanto mais ele envelhecer, melhor fisicamente ele vai estar, e o histórico de lesões dele convida ao pessimismo. Então, ainda que se acreditasse que o Ter Stegen tem nível técnico para render mais um tempo, havia uma desconfiança com o seu nível físico e começaram os contatos com o Joan Garcia. E a gente já revelou isso aqui, a decisão final foi tomada quando, na Nations League, o Ter Stegen volta a sentir a lombar, depois daquela disputa de terceiro lugar, ele volta a sentir a lombar, não vazou na imprensa, mas a diretoria do Barcelona foi informada pelo próprio jogador. Ele começa a fazer fisioterapia para tentar não passar por uma cirurgia e se recuperar e não dar resultado. Quando vem a ligação, tô com a lombar ruim, eu tô com as costas doendo, aí o Barcelona já vai lá e paga a multa do Joan Garcia. O que era uma desconfiança se confirmava e aí compraram o Joan Garcia. E a partir do momento que compraram o Joan Garcia, decidiram, ele vai ser o titular, a gente vai tentar negociar o Ter Stegen, porque não faz sentido um dos goleiros mais bem pagos do mundo ficar no nosso banco de reservas. Quando vem a decisão pela cirurgia, acaba qualquer chance de vendê-lo em julho, vão tentar essa venda em janeiro e aí o resto do imbróglio que você já sabe, né? Capitania tira, assina ou não assina autorização, toda aquela confusão. Essa foi a maneira que se tomou a decisão. Mas como foi que o Flick respondeu? Ele foi sucinto, lacônico, respondeu em poucas palavras. Foi uma decisão de consenso entre mim e a diretoria. Joan Garcia, titular, e o Tec, o Szczęsny, a nossa segunda opção. E aí chamou a atenção. Peraí, mas e o Ter Stegen? Foi a pergunta que fizeram em seguida. Mas e o Ter Stegen? E aí ele falou, já resolvemos entre nós, não precisa a gente criar mais polêmica em cima disso. No momento o Ter Stegen não é uma opção, ele está lesionado, ele tem que focar em se recuperar, retornar e aí sim, ele vai poder ajudar a equipe. Mas aí são 2 respostas, né, que tu percebe que ele está querendo evitar confusão. Mas na realidade, quando ele dá a primeira resposta falando que é o Joan e o Szczęsny, ele já deixa claro que o Ter Stegen não é um plano de futuro. Mas na segunda resposta, ele não fala isso. Ele fala, não, é porque ele está lesionado. Quando ele voltar, a gente vê. Mas você que acompanhou aqui desde o começo sabe que não é esse o caso. Ainda que se considere o Szczęsny o pior dos 3, porque o Ter Stegen é, por experiência e por nível técnico, talvez hoje melhor até que o Joan Garcia, mas por lesões não tem como confiar que ele vai estar disponível. Então é melhor começar a lapidar o Joan Garcia desde agora para ser melhor que o Ter Stegen. E ele tem potencial para isso, mas só o futuro vai dizer se ele vai conseguir ter uma carreira e um nível superior ao do goleiro alemão. E o Szczęsny é o reserva não por ser melhor que o Ter Stegen, mas porque o Ter Stegen ganha 12 milhões. Ele ganha 6, que é o que cai na conta dele, mas o Barcelona paga 12, que é a diferença entre o líquido e o bruto. O valor que recebe o jogador e o valor que paga o clube por conta dos impostos. Então, ele é um dos goleiros mais bem pagos do planeta. Como é que eu vou ter um cara desse no banco de reservas? Ou pior, no departamento médico? Não dá, né? Então, a decisão é vendê-lo, mas o Hansi Flick tentou fugir disso, até porque agora que resolver a bronca, vai criar polêmica de novo? Não, senhor. Vamos dar prosseguimento. E teve outras 2 perguntas que ele recebeu que eu acho interessante. Uma sobre as inscrições, em que ele aqui não fugiu da polêmica. Como é que tá essa situação das inscrições aí? E ele responde, eu não estou satisfeito, eu não estou feliz. Eu já queria ter todos os meus jogadores inscritos para eu poder fazer um plano com todas as minhas opções. No entanto, eu sei que é um problema que existe no futebol espanhol, e aqui ele está muito certo, não é só do Barcelona, todos os clubes têm jogadores não inscritos ou que foram inscritos através de artimanhas. O Mastantuono do Real Madrid não está inscrito no time principal, foi inscrito no time B.
O Raspadori do Atlético de Madrid não está inscrito ainda. Tem time que não tem nem 11 jogadores inscritos. O presidente do Getafe teve que vender um dos seus principais jogadores da última temporada, que foi o Alderete, porque senão ele não conseguiria ter os seus jogadores inscritos para competir, ia ter menos de 11 e ia perder por WO na estreia. É um problema do futebol espanhol. E o Flick fala que não está feliz, mas que entende que é um problema, que existe no futebol espanhol e confia no clube. Ele sabe que o clube vai conseguir inscrever todo mundo, mesmo que não seja a tempo do jogo de amanhã. Eu concordo com ele. O Barcelona nunca nos deu uma não inscrição. Isso nunca aconteceu. É sempre essa confusão, inscreve, não inscreve, documento, não documento, vai inscrever como, mas vende, mas compra, mas e o patrocínio? E aí quando quando termina, na verdade, a janela de transferências, quando termina o prazo das inscrições, tá todo mundo inscrito. Sempre foi assim. E, infelizmente, no futebol espanhol, tá assim para todo mundo. Uns mais, outros menos. O Atlético de Madrid, o Real Madrid, tem uma tranquilidade maior ali. Até por serem de Madrid, Madrid tem várias vantagens fiscais. É muito mais fácil manejar uma equipe em Madrid do que fora. E é muito mais difícil na Catalunha do que em qualquer outro lugar, porque a Catalunha não dá concessão nenhuma, não dá nenhum tipo de abertura para as equipes terem alguma vantagem no seu planejamento. E é um problema generalizado, mas nunca o Barcelona contratou e não inscreveu. Concorda comigo? E a última pergunta foi sobre o Fermín. E aí o Hans Flick deu uma alfinetada. Eu não estava gostando dele no começo da pré-temporada. Eu acho que ele não estava entregando tudo o que pode. Mas nessa reta final se transformou. Estou muito satisfeito com ele agora. E contra o como ficou muito claro que ele é um jogador que vai ser muito importante para a gente na temporada. Não confirmou se ele vai ser titular. Disse que existem opções e o Fermín é uma delas. E que vai tomar a decisão próximo do início da partida. Né? Eu acho que ele está mentindo. Eu acho que ele já sabe quem vai ser e vai ser o Fermín. Beleza? Essas foram as 10 perguntas mais interessantes da gente trazer para o vídeo que aconteceram na entrevista, na coletiva de véspera de jogo hoje, que o Hansi Flick concedeu. Se você quiser concordar ou discordar de alguma frase dele ou de alguma análise minha, deixa aí nos comentários. Mas por hoje as informações que eu tinha para compartilhar contigo já acabaram. Então a gente se encaminha para o fim desse vídeo. Só que antes de sair, não esquece. Você ficou até o final, com certeza gostou. Curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa, ativa o sininho para não perder nada. São as notificações. Fazendo tudo isso, você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.